Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre taxas relacionadas, tá? O que é taxa relacionada? Bom, antes de entrar exatamente nesse assunto, né? Só para a gente dar motivação, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre velocidade média e velocidade instantânea. Então, como é que a gente calcula a velocidade média em um trecho, né? Você imagina aqui um carro, está na posição S0, num instante T0, tá? E passado algum tempo T, ele está nessa posição S aqui, tá? Então, passou um tempo T, aqui era o tempo T0, passou um tempo T, ficou T0 mais T, né? A posição S aqui, tá? A gente tem que lembrar aqui que o S é função do tempo, então estou dizendo aqui que o S é S de T. Como é que a gente calcula a velocidade média? A gente calcula a velocidade média, né, fazendo a diferença, né, entre o espaço que ele percorreu, certo? Então, eu calculo aqui a função horária nesse tempo menos a função horária nesse tempo e divido pelo tempo aqui, né, que passou. No caso, o tempo passou quanto tempo daqui para cá? T, né? Então, a velocidade média é calculada dessa maneira aqui. Só que assim, o que a gente quer na verdade? A gente quer calcular a velocidade não no trecho, a velocidade média não nesse trecho aqui. A gente quer calcular a velocidade exatamente nesse ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse t aqui e vai fazer esse t ficar cada vez menor. Ou seja, a gente vai fazer o t tender a zero. Porque se o t tende a zero, o carro, né, ele vai ficar cada vez mais próximo, tá, daquela posição onde eu quero calcular, né, a velocidade instantânea. Mas fazer o t tender a zero significa calcular esse limite aqui, ó, quando t tende a zero. Mas aí, se para calcular esse limite, né, o que na verdade a gente está fazendo aqui quando a gente está calculando esse limite, quando t tende a zero? Se você reparar, S de t0 mais t menos S de t0 sobre t, essa expressão bem parecida já com a coisa que a gente conhece, né? Que é exatamente a derivada da função horária f, tá? Ou seja, a velocidade, o que é a velocidade? A gente pode interpretar a velocidade como sendo a derivada da função horária, certo? E é exatamente esse conceito aqui que a gente usa, né, nos problemas aí, nesses problemas que se chamam de taxas relacionadas. Taxa relacionada quer dizer o quê? Taxa, para a gente vai lembrar velocidade, certo? Os problemas que aparecem. Relacionada por quê? Porque geralmente você vai ter duas grandezas que estão relacionadas aí, tá? E aí a gente vai ter que, através de algum tipo de artifício, né, encontrar uma relação entre essas duas grandezas, tá? Para poder resolver o problema. E aí, lembrando de novo, né, que taxa para a gente vai significar derivada, certo? Não só derivada, né, da função horária, certo? Mas pode ser velocidade em outro sentido, tá? À medida que for aparecendo aqui os exemplos, nós vamos comentando sobre isso aí. Então vamos aqui resolver uma questão para tentar aí colocar né, dar um esclarecimento melhor sobre isso. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Diz o seguinte: uma escada com 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, aí ele pergunta quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede. Bom, vamos fazer uma figurinha, né, para tentar esclarecer isso aqui. Então eu tenho a parede, o piso, a escada aqui, 5 metros, tá? Aqui eu coloquei x, y, né? Aqui é o ponto P, da base da parede, da base da escada. E aqui o ponto Q, né, que é a altura aqui onde a escada está apoiada aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa base aqui vai escorregar, certo? E ele vai dizer que vai escorregar a uma taxa de 1 metro por segundo. Taxa lembra velocidade. Então, falar de taxa é a mesma coisa que dizer velocidade, tá? Veja só, à medida que o tempo passa, certo? À medida que o tempo passa, o x, né, ele vai aumentando para cá, né? Esse ponto P vai escorregando aqui. Então, ou seja, o x é função do tempo e o y também. Ou seja, porque à medida que o tempo vai passando, o ponto Q, né, ele vai escorregando aqui, ó. Então, à medida que o tempo vai passando, esse cara aqui vai passando para cá e esse cara aqui, né, vai escorregando aqui, tá? Então, seguinte, taxa, 1 metro por segundo. A gente sabe que
velocidade, né? Lembra derivada, certo? Então, derivada, no caso, a velocidade disso aqui, a velocidade com que esse ponto aqui corre para cá, né? É exatamente a derivada do x aqui, ó, em relação ao tempo, certo? 1 metro por segundo. E aí o que, que ele quer? Ele quer saber exatamente a derivada, né, desse cara aqui, ou seja, com que velocidade, né, o topo da escada está escorregando. Então eu quero saber o dy dt, tá? Quando o x for 3, né, ou seja, quando esse x aqui estiver a 3 metros aqui da base da parede aqui, certo? Bom, eu tenho aqui uma relação, tá, entre o x e o y, como a gente tinha comentado antes. A gente sempre vai ter nesses problemas, certo? A gente vai ter sempre que encontrar uma relação entre aquelas grandezas com as quais nós estamos lidando. No caso aqui x e y. Então, e aqui a relação é bem simples de ver, né? Teorema de Pitágoras. Tem um triângulo retângulo, então hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, tá? Bom, de novo, recordar aqui, certo? Tanto x quanto y são funções de t, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai derivar essa equação. E para a gente derivar essa equação, a gente tem que lembrar aqui, ó, que o x e o y são funções de t. A gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, certo? Então, quando a gente aplicar aqui na derivada, eu tenho aqui a derivada desse aqui dá zero, tá? E aqui eu tenho a derivada dessa soma aqui, ok? Então, tem um x quadrado mais y quadrado igual a 25. Só para recordar aqui, né? O x e o y são funções de t. E aí, quando a gente derivar, fica isso. E aí, como é que a gente vai derivar isso aqui? Tem uma derivada de uma soma, tenho que derivar isso mais a derivada disso. O x é função de t. Se isso aqui fosse só, se eu estivesse derivando em relação a x, a derivada disso aqui ficaria 2x. Mas como x é função de t, então vai ficar 2x vezes dx dt, tá? 2x vezes dx dt. E a mesma coisa vale para essa outra aqui, ó, certo? Então vai ficar o quê? Se eu estivesse derivando só em relação a y, ficaria 2y. Mas como y é função de t, eu tenho que multiplicar por dy dt. Como eu quero, né? Eu quero isso daqui, ó, o dy dt. Eu passo esse cara aqui para o outro lado, certo? A gente já pode simplificar aqui por 2, por 2, por 2, por 2. E aí eu passo esse aqui lá para o outro lado, certo? E passo o y também dividindo, então vai ficar isso daqui. O nosso dx dt, né, ó, é 1, certo? Foi dado na questão. Então, a gente fica com isso aqui, ó. dy dt é menos x sobre y. E essa outra relação aqui vem da onde? Vem daqui, ó. Eu tiro o valor de y é quanto? Y é igual a raiz quadrada, né? De x, raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, certo? Bom, aí o que acontece aqui? Eu quero calcular isso daqui, na verdade eu quero calcular isso aqui quando x for 3, né? Então basta substituir aqui o x igual a 3, ó, tá? Quero calcular isso aqui quando x for 3. Então fazendo 3 aqui, coloco um 3 aqui, coloco um 3 aqui, dá 3 ao quadrado dá 9, 25 dá 4 aqui, né? Vai ficar 4 aqui, então fica menos 3 quartos. Esse menos 3 quartos que aparece aqui significa dizer simplesmente que o ponto Q, né, tá diminuindo aqui, tá caindo, né? Tá?